Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar 4 diagramas diferentes para criar mandalas em pontilhismo. Vamos começar com diagramas básicos e ao longo do tempo a gente vai evoluindo para diagramas um pouco mais avançados, um pouco mais complexos, ok? Eu vou precisar trocar a câmera só para você ver melhor o meu trabalho. Bom, aqui tem tudo que eu preciso, então eu peguei um papel, é um papel cartão preto, né? E eu quadriculei, dividindo com a régua e traçando linhas com o lápis. Você pode utilizar até mesmo uma cartolina branca, qualquer outra cor, né? Ou até mesmo um papel simples, papel comum. E se você não tiver nenhum tipo de papel, folha de sulfite, qualquer coisa assim, você pode até mesmo utilizar um papelão, alguma embalagem, né, que você tenha aí na tua casa. Tranquilo? Qualquer pedaço de caixa, né, já dá certo. Bom, então, como eu falei, eu dividi aqui em quadradinhos, né, e eu vou usar, então, os primeiros aqui em cima. E como é que eu faço? Eu gosto de traçar, mesmo fazendo aqui no quadradinho, eu gosto de traçar mais ou menos o centro aqui. Vamos lá, com o lápis. Tem 3,8 mais ou menos, quase 4. Então, seria mais ou menos aqui o centro, né? Eu gosto de marcar para que realmente fique bem centralizado ali, porque aí fica mais vistoso, a gente fica com mais vontade de praticar quando ele tá bem centralizadinho, bem bonitinho, né? Então, eu tô fazendo marquinhas aqui, ó, só para achar aproximadamente a região central Opa, pera lá, aqui. A região central do quadradinho. Então, como eu falei, eu gosto de marcar porque a gente fica mais segura, né? Em fazer. Bom, o que mais que eu vou precisar? Eu peguei aqui alguns boleadores, então eu peguei um boleador um pouquinho maior, né? E depois eu peguei alguns boleadores com pontinhas. Aqui, esse aqui é o que tem a ponta maior, né? De um lado é grande, do outro lado é menorzinho. E eu peguei vários boleadores aqui de tamanhos diferentes, mas assim, nada muito grande, né? O maior, realmente, a maior pontinha é essa aqui, tá? Por quê? Porque aí, conforme a gente vai desenvolvendo os diagramas, a gente vai, muitas vezes, precisando reduzir ou aumentar o tamanho do ponto. E com esse aqui eu vou fazer o ponto principal aí, ali do diagrama, né? Para que a gente depois possa trabalhar. Bom, eu gosto de usar o godê, então eu coloco um pouquinho da minha tinta aqui no godê. Eu gosto de limpar a borda aqui, ó, porque depois se a gente deixa muita tinta aqui nessa bordinha, com o tempo a tinta vai endurecendo na tampa e vai ficando cada vez mais difícil de você abrir o seu potinho de tinta, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco. Saiu um monte. Não tem problema. Eu posso pegar uma espátula e devolver um pouquinho lá pro vidro, né? Eu não vou precisar de tudo isso de tinta. Eu uso papel toalha, ou até mesmo se você tem aí aqueles... Sabe quando você tem aquela camiseta velha que você não vai mais usar e que também tá muito velha para doar, e aí você acaba utilizando para limpeza? Pois é, eu às vezes utilizo esse tipo de tecido aí, né, vindo de material que realmente não serve mais para doar e que também não vai me fazer falta. Bom, então vamos lá. Eu vou ver a consistência da tinta. Então, só para você ter uma ideia, ó, a consistência... Deixa eu ver uma forma de te mostrar isso, ó. Ó, tá vendo? Ó, dá uma esticadinha quando você puxa, mas em seguida ela retorna para a posição, né? Retorna lá pro montinho de tinta. Então, essa é uma consistência boa de tinta. Aquele branco ali, pelo que eu vi, ele tá um pouco espesso, um pouco grosso, mas não tem problema, porque eu já vou te ensinar também como que dilui, tá?
Bom, então vamos lá. Eu uso aquele pontinho que eu fiz para definir o centro, ó. Se eu quero um pontinho mais abaulado, olha o que eu vou fazendo. Eu vou colocando um ponto tridimensional, né? Em alto relevo, eu vou colocando um pouco mais de tinta com o próprio boleador. Então, eu pego um pouquinho de tinta e só toco ali, ó, na pontinha, na extremidadezinha da bolinha, tá? Ó, veja que com o tempo ele vai ficando bem arredondadinho, bem bonitinho, tá? Então, isso é se você gosta de fazer pontos em relevo. Já é mais um... A gente vai ensinando, eu não consigo ensinar uma coisa só. E muitas vezes eu programo para ensinar uma coisinha e de repente quando eu vejo, já estou emendando e ensinando mais coisas. Bom, agora, como eu falei, a consistência do branco, ó, o branco tá muito espesso. Não sei se você consegue perceber, ó, ele tá muito espesso. Como é que eu sei? Ele tá, quando eu mexo nele com o boleador, ele estica e forma um fio mais longo. Ele não retorna, a tinta não retorna rapidamente para aquela posição que ela estava antes. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um frasquinho de colírio que eu lavei e estou reutilizando. E dentro desse frasquinho eu tenho o fluidificador para tinta acrílica, tá? É aquele fluidificador utilizado para quem faz pintura fluida. É o Medium Fluidificador o nome dele, tá? E dá para encontrar em qualquer loja que venda tinta acrílica para artesanato aí, para arte, você vai encontrar. Não é muito caro e é tranquilo. Eu não gosto de usar água para diluir a tinta acrílica. Por quê? Porque a água, quando você dilui com a água, você modifica, você altera as propriedades químicas da tinta. E com isso, você pode ter problemas no futuro. A tua tinta pode rachar, pode ter algum outro probleminha. Então, eu não gosto de usar água. Eu uso realmente o medium fluidificador, porque o medium, ele é específico para isso. Então, ele tem a composição química da base da tinta acrílica. E outra coisa importante é que ele não vai permitir que a sua tinta fique muito rala, muito aguacenta, né? Então, isso é importante. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer o primeiro com uma camada de pontos branquinhos, pequenos, tá? Eu até peguei um outro boleador, que é o que eu uso de espátula aqui, que tem uma pontinha bem fininha. E se você quer pontinhos menores do que esses, você pode utilizar também a pontinha de um palito de dentes, tá? Também vai servir. Eu prefiro o palitinho de dente que é feito de bambu. Por quê? Porque ele é mais afiado e a ponta demora mais para ela ficar mole, para ela ficar sem condições de utilizar, tá? Ó, ali já ficou emendado. Eu não gosto quando fica emendado. O que eu vou fazer? Pode apagar? Pode apagar. Eu removo os dois pontinhos que grudaram entre si com uma espátulazinha. Eu gosto muito dessas espátulazinhas que a gente tem de silicone. Ó, bem delicadamente. Na peça, o que a gente faz? Dá uma retocadinha com a tinta preta. Aqui eu nem vou retocar, né? Mas é só pra você ver que às vezes não encaixa e aí você consegue remover e refazer. Então, eu fiz uma primeira camadinha, que é a camadinha que tá mais pertinho do ponto principal e que vai dar o destaque no ponto principal. Em seguida, eu vou para as próximas camadas. Agora, eu vou pegar aqui um boleador de tamanho um pouquinho maior, né? Mas não muito grande. E vou fazer a próxima camadinha de pontos. Eu vou usar a corzinha, né? Que eu tava ali. Ó. Opa, quase que eu fui na tinta errada. Não tem problema não, vamos lá.
Eu vou fazer pontos de mesmo tamanho. Então, para isso, para que eles fiquem todos de mesmo tamanho, eu preciso colocar na tinta a cada ponto que eu vou fazer. Eles vão ficar todos do mesmo tamanho. Se você percebe que vai ficando menorzinho, você pode refazer, tá? O pontinho. Eu vou fechar aqui. Ó. Depois a gente vai crescer lá pra cima. Beleza. Então, veja que eu fiz todos do mesmo tamanho, né? Agora, eu vou começar a fazer arcos pontilhados ali. Eu vou pegar agora um outro boleador um pouquinho maior. E, novamente, eu vou fazer pontos do mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho que mergulhar na tinta, ó, cada vez, a cada pontinho, né? Eu vou lá e mergulho na tinta. Então, aqui eu vou ter um diagrama que ele tem um rendilhado, né? Eu chamo de rendilhado, parece umas rendinhas, esses pontinhos em volta. Todos os pontos do mesmo tamanho. Então, ele é um diagrama arredondado. Ele não vai ficar com aquele formato de pontos maiores e menores no mesmo círculo, né? E aqui eu continuo fazendo, ó. E veja que eu peguei um boleador um pouquinho maior. Ó. Se percebeu que faltou um pouquinho de tinta, volta lá e refaz o pontinho, para não ficar falha na tua pintura, no teu ponto. E vamos lá. Então, esse primeiro é um bem redondinho, tá? Ó, se percebe que fica um menor que o outro, também dá pra refazer. Tudo bem? Então, você fez aqui um redondo. É um tipo de diagrama. Agora, a gente vai fazer um outro que vai ficar com outro formato. Então, eu quero que você perceba que, dependendo da forma como a gente pontilha, você vai ter um resultado diferente, tá? Ó, novamente eu tô colocando bastante tinta para ficar aquele pontinho mais gordinho, né? Mais altinho. Eu gosto do relevo, principalmente nesse ponto principal ali do centro. E principalmente com essa tinta acrílica que tem um certo brilho. Agora, eu vou pegar um palitinho de dentes. Que eu tenho aqui em algum lugar. E já, para você já perceber o tamanho que fica. Esse tá já usando um pouquinho grande aqui, ó. Esse aqui acho que vai estar com uma pontinha mais afiada. Para você já perceber o tamanho, da diferença de tamanho, né? Ó, olha que bonitinho que fica. Olha como que fica delicado com o palitinho de dente. Olha a diferença de tamanho. Consegue perceber? É grande, né? Então, veja, tudo, a cada tamanho de boleador, de ponta que a gente vai usar, cor diferente, você vai ter um resultado diferente. Então, a gama de possibilidades, ela é tão grande, ela é infinita, né, na verdade. E isso faz com que você esteja sempre criando novos diagramas, novas formas, pensando em novos jeitos, né, para desenvolver cada diagrama. E aí a gente vai misturando também. Às vezes a gente vê trabalho de colegas, né,
e acha bonito, e às vezes você acaba se simpatizando com algum diagrama diferente ou com alguma adaptação que você pode fazer nos teus que você costuma fazer normalmente, tá? Só não pode copiar trabalho, né? Tem que respeitar o trabalho das pessoas. Mas olhar e se inspirar pode. Isso é uma coisa bem bacana, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um boleador aqui de tamanho. Vou pegar até um menorzinho. Esse aqui, ó. Então, eu peguei a pontinha menor desse boleador verde, né? Eu vou colocar um pontinho bem centralizado ali, certo? Agora, eu vou pegar um outro boleador com uma pontinha um pouquinho menor do que essa. Esse aqui, por exemplo, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pontos um pouquinho menores. Como eu falei, se eu quero que os pontos fiquem com o mesmo tamanho, eu molho novamente na tinta, tá? Se eu quero que eles diminuam de tamanho, o que eu vou fazer? Eu molho uma vez só na tinta e eu vou tirando a tinta. Se eu percebo que o ponto fica com falha, eu consigo também fazer isso aqui, ó. Refazer o ponto com um boleador menor. Nesse caso, eu peguei o palitinho de dente que já tá aqui na minha mão. Então, o resultado aqui já é outro, né? Você vai perceber. Ó. Então, eu fiz dois molhando o boleador na tinta. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar com eles até o final. Novamente, se eu perceber que faltou tinta, eu pego uma pontinha menor, nesse caso eu tô pegando o palitinho, e vou preenchendo aqueles que ficou com a tinta um pouquinho falha, tá? Pra ele ficar bem bonito, né? Bem certinho. Joia. Agora, eu vou pegar uma pontinha um pouquinho maior do que aquela que eu usei pra fazer aquela bolinha, aquela primeira ali. Ó, um boleador um pouquinho maior e vou fazer na mesma direção, tá? Se você não se sentir segura em fazer sem a marcação, você pode marcar uma linha central aqui. Na verdade, quando você tá lá na mandala trabalhando, já vai ter a linha guia da mandala, e nessa linha guia, essa linha guia da mandala já vai estar no centro ali, né? Vai estar centralizado. Ó, agora eu virei o boleador e peguei a ponta menor do mesmo boleador. E o que eu vou fazer? Ó, vou fazer um pontinho molhando na tinta, outro pontinho molhando na tinta, e eu vou fazer um terceiro, por quê? Para garantir que tenha tinta até o final, ó. A mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3. Eu gosto de contar, porque para ficar sempre uniforme, né? Para ficar realmente simétrico. Beleza. Agora, a gente vai pegar uma pontinha um pouquinho maior. Eu vou pegar um outro boleador um pouquinho maior do que aquele. Ó. Tá? Eu só inverti o boleador, peguei a ponta menor do mesmo boleador. E o que eu vou fazer? Novamente, ó. Vou fazer vou fazer dois molhando a tinta, veio pouca tinta, então eu posso pegar novamente. E eu vou fazer 3. E se você acha que precisa, faz mais 4. Para você garantir que tenha tinta até o final. Ó, 2, 3, 4.
Opa. Certo? Aí você garante realmente que haja tinta até o final. E agora eu vou pegar um pouquinho maior, vou fazer mais uma camadinha. Ó, peguei o boleador verdinho, né? Ó, tenta fazer bem na mesma direção, né? Novamente, eu só vou virar ele, pegar a ponta menor do mesmo boleador. Se você acha que ficou pequena, ó, tá vendo? Eu gosto que fique um pouquinho maior do que a camada anterior. Então, eu posso ir colocando mais tinta, ó, no mesmo ponto, que ele vai aumentando de tamanho. Três, né? Eu vou fazer mais um. E aí, eu vou diminuindo o tamanho dos pontos, fazendo pontos sem molhar o boleador novamente na tinta. Ó. Certo? Parece o mesmo diagrama, né? Mas dependendo da forma como você distribui os pontos, ele vai ficar diferente. Certo? Bom, o que mais que dá para fazer? Vamos continuar fazendo aqui. Ó, outro diagrama bem bonitinho, que eu gosto bastante. Esse aqui até eu vou fazer a marcação um pouquinho para cima. Tá vendo? O centro tá marcado aqui, vou marcar mais ou menos no centro do quadradinho, tá? Por quê? Porque esse eu vou fazer diferente. Prontinho. Eu vou fazer também pontinhos pequenos com a tinta branca e o palitinho de dente. Pontinhos bem pequenininhos. Essa diferença de tamanho de pontos é o que dá o charme, muitas vezes, do diagrama. Eu gosto muito dessas diferenças, sabe, de tamanhos. Joia. Agora, eu vou fazer algo semelhante a isso aqui, só que ao invés desses pontos maiores irem para o centro, eles vão para as laterais. Então, eu vou pegar aqui o boleador que eu usei primeiro, que eu acho que foi esse aqui, né? É esse aqui. Ó, o que eu vou fazer? Eu peguei a ponta maior do boleador, não é o maior boleador, né? É o que tem as pontas um pouco menores, ó. Eu vou fazer, então,
bolinhas um pouquinho maiores aqui, tá? Se elas não ficarem do mesmo tamanho, você pode seguir colocando um pouquinho mais de tinta, para que elas fiquem aproximadamente iguais, né? E aí, agora, eu peguei, ó, a ponta menor do mesmo bolhador. E olha como é que eu vou fazer. Eu vou decrescer daqui até aqui. Vou decrescer daqui até aqui. E a mesma coisa do outro lado. Certo? Novamente, se eu perceber que fica falha na tinta, você pode pegar uma pontinha menorzinha. Eu peguei o palitinho de dentes, né? E só ir preenchendo ali a tinta que faltou. Não tem problema, não. Pode fazer isso tranquilamente. Ó. Pronto. Bom, agora eu pego o bolhador um pouquinho menor, né? Então, vamos lá, deixa eu tirar o lápis daqui, ó. Seria esse aqui. É um pouco menor do que o primeiro, né? E vamos lá. Então, com a ponta maior desse bolhador, eu vou fazer um outro pontinho aqui, grande, ó. E o outro aqui. E agora, eu vou inverter o bolhador, né? É o mesmo bolhador, agora pegando a pontinha menor. Então, eu molhei 2 vezes na tinta, para garantir que a gente tenha tinta até o final. E eu segui fazendo os pontos. 1, 2. A mesma coisa do outro lado. 1, 2 e eu sigo fazendo os pontos. 1. Peraí, que esse aqui fica um pouco menor. Aí. 2 e eu continuo fazendo os pontinhos diminuírem de tamanho, tá? A construção deles é muito parecida, né? Desses diagramas que eu tô mostrando pra você. Mas, perceba que, dependendo da forma, do tamanho dos pontos que a gente vai distribuir, aí da localização, a gente vai ter resultados diferentes. Ó, então aqui eu peguei o bolhador verde, que é o maiorzinho daqueles que eu escolhi hoje, para esses diagramas. A ponta mais ampla, né, mais grossa. Agora, eu inverti o bolhador, peguei a ponta mais fina. Eu vou fazer 1, vou molhar, vou fazer 2, vou molhar e vou fazer 3. E aí, eu diminuo de tamanho as bolinhas. 1, 2, 3. A mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3. Opa, errei. Era 13 e tinha que diminuir, né? Aí, eu tirei um pouquinho da tinta ali, pra ficar realmente em degradê. 1, 2, 3. E vamos lá. Percebeu que deu diferença no formato, na composição do diagrama? Bacana, né? Joia. Ali
ali tá um pouquinho falha de tinta. Ó, como eu falei, a gente pode retocar com a pontinha, usando uma pontinha menorzinha do que aquela que a gente usou para fazer originalmente. Eu gosto de fazer os retoques, porque eu não gosto de ver falha nos pontos, de ver ponto faltando tinta. Então, eu prefiro refazer, retocar, do que deixar faltando tinta, tá? Prontinho. Agora, eu vou ensinar para você um outro diagrama. Eu vou marcar novamente aqui em cima, tá? Eu vou ensinar um outro diagrama que é parecido com esses, mas aqui eu vou mostrar como você fazer o alongamento de pontos. Opa, o papel ficou um pouquinho suspenso, o ponto não ficou bem redondinho. Para fazer esse alongamento que eu quero mostrar para você, eu gosto de pôr bastante tinta, para também não faltar tinta na hora de eu puxar o pontinho. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Ó, tô fazendo um preenchimento com bastante tinta. E agora, o que que eu faço? Agora, você pode usar um bolhador de ponta fininha ou até mesmo um lápis. Eu já tenho uma marcaçãozinha com lápis aqui, com lápis não, um palito de dentes, desculpa. Eu já tenho a marcaçãozinha com lápis aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, então eu molho bem o meu palito na tinta, tá? Na tinta que tá lá no ponto. E puxo, eu puxo primeiro aqui no centro, ó, até aquela marcação. E depois eu posso dar o formato para esse alongado. Eu posso fazer ele mais acinturadinho, como aqui, ou eu posso fazer ele menos acinturadinho também, tá? Eu posso trabalhar esse formato aqui com o palitinho de dente. Então, o que que eu tenho aqui? Um ponto onde eu fiz um alongamento dele. Tranquilo? E agora? Agora, eu posso desenvolver exatamente aquele desenho dos pontos ao redor, aquela decoração rendilhada ao redor, exatamente do jeito que eu faria quando o ponto é redondo, né? Então, eu vou fazer de novo, ó, usando a camadinha branca, vou trocar o bolhador, o godê de lugar, que eu acho que vai ficar melhor aqui. Opa, quase que eu faço uma lambança. Aqui eu acho que vai ficar melhor, mais fácil, ó. E o que que eu vou fazer? Pontinhos bem pequenos, com a ponta do palitinho de dentes, em branco. Eu adoro fazer essa camadinha branca, porque eu acho que ela dá um destaque. Pode ser branco, pode ser dourado, e de pontinhos bem pequenos, porque eu acho que ela dá um destaque tão bonito nesse ponto principal. Ó, você pode até fazer redução de tamanho de ponto quando tá lá na parte mais fina do puxadinho. Ó, do ponto alongado, do alongamento do ponto, né? É parecido, né? Mas veja que o resultado vai ser outro. Ó, prontinho. E agora? Agora eu posso escolher trabalhar tudo redondinho ou trabalhar com aquela diferença de tamanho, né? Opa, no azul. Ó, peguei então o meu boleador com as pontinhas menores. Peguei a maior ponta desse boleador e vou fazer, ó, bem aqui em cima, no centro, um ponto maior. Tá? E em seguida,
eu virei o mesmo boleador, peguei a outra pontinha um pouquinho menor e eu vou... Agora, como ele é um ponto alongado, eu vou ter que fazer mais pontos com um tamanho igual para depois fazer aquela redução. Então, ali eu fiz 4, né? 1, 2, 3, 4. Certo? Novamente, se perceber que ficou falho, ó, pega uma pontinha menor e refaz. Às vezes, no primeiro momento, a gente erra um pouco o cálculo, né? A gente vai achando que vai dar e não dá. Não tem problema. O que é mais maravilhoso da arte é que, como eu falei anteriormente, as possibilidades são infinitas. E, além disso, a chance de correção existe sempre, né? Ó, agora eu peguei o boleador, outro boleador com um pouquinho maior, né? Peguei a ponta maior desse boleador, vou fazer o pontinho lá em cima. E agora eu vou pegar a ponta menor e fazer os outros. 1, 2, ó, esse eu vou refazer que ficou pequeno. 3, 4, pode fazer mais um, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trocando o boleador. Opa, ponta maior, não menor. Vamos lá, bem centralizado, né? Um, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer mais um. Então, eu fiz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho? Prontinho. Como eu havia falado, 4 diagramas. Então, eles utilizam o mesmo princípio, né? Que é a diferença de tamanho de pontos, porém, dependendo da forma como você vai distribuí-los, você vai ter resultados diferentes, certo? Eu espero que você tenha gostado e se ficou qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que ao longo do tempo a gente vai respondendo todas as dúvidas, certo? Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube para sempre você estar recebendo aí novos vídeos, novas dicas, né? E novos conhecimentos. E até a próxima.